Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Estamos aqui para mais uma aula do nosso livro, né, o Manual Compacto de Geografia. Vamos aqui estar mais uma vez trabalhando com ele e dessa vez a nossa aula é sobre a distribuição da população brasileira. Nessa aula a gente vai trabalhar alguns aspectos que nos ajudam a nortear as características sobre densidade, povoamento, população em si. Então, essa aula está muito interessante para isso. E eu já peço a você que ainda não é inscrito do canal, que você se inscreva, dê o seu like, comentem, curtam, compartilhem, enfim. Eu falei dê o like e curtir a mesma coisa, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então eu peço a ajuda de vocês, né? E também vou deixar aqui meu e-mail na descrição, caso vocês queiram entrar em contato comigo, querendo propor temas, propostas ou fazer doações, né? Para quem não sabe, né? Mais uma vez eu vou salientando, para eu que continuar divulgando um conteúdo de qualidade para vocês, preciso também do apoio de vocês. Quem puder me ajudar, pode entrar em contato. Eu sei que ninguém entrou em contato comigo até agora, mas enfim, vamos perseverar, vamos persistir, que esse conteúdo aqui ele vai dar frutos, né? E o fruto que eu quero colher é vocês com conhecimento, vocês aí com perspectiva de conhecimento geográfico. Vamos lá, vamos trabalhar sobre a distribuição da população brasileira. Dentro do que engloba essa perspectiva da distribuição da população brasileira, a gente vai trabalhar dados matemáticos, como os dados densionais, né, de densidade. A gente também vai trabalhar sobre a origem do povo brasileiro. E a gente também vai trabalhar, né, sobre a questão da distribuição desses povos que foram precursores, né, do povo brasileiro. Vamos trabalhar primeiro a nossa questão matemática sobre a distribuição da população. Bem, apesar de ser populoso, nosso país é pouco povoado. E isso ocorre por conta de que o território brasileiro é imenso. Lembre-se, só um adendo, todo esse conteúdo aqui é do livro, né? Eu estou lendo o respaldo do livro. Nosso país é pouco povoado e isso ocorre por conta do tamanho do território brasileiro. De dimensões continentais, né? O Brasil é um país imenso com dimensões continentais, dimensões grandiosas. A densidade demográfica do Brasil hoje, né? Hoje não, né? São os dados, né? Os dados colhidos pelo livro são dados referentes ao ano de 2007. A densidade demográfica no Brasil, lá em 2007, era de aproximadamente 22 habitantes por cada quilômetro quadrado. E aqui a gente vai ter um adendo sobre o que é densidade demográfica. A densidade demográfica, ou população relativa, também tem esse nome, é o número médio de pessoas que ocupam um determinado espaço. Quanto mais concentrada a população, mais povoado é o espaço que ela ocupa. A densidade demográfica ela é obtida dividindo-se o número total de pessoas pela área ocupada, né? Eu vou pegar o número total de habitantes e vou dividir pela área do lugar, né? Fazendo essa divisão, eu vou ter o cálculo aproximado do que seria a densidade demográfica, né? Aí a gente tem aí uma diferença, né, sobre o povoamento, né, sobre um lugar populoso e um lugar povoado, né? E aqui a gente tem uma lista, né, dos países mais povoados, né? Esses dados são os dados do Banco Mundial, né, World Bank, lá em 2007. Se eu não achar esses dados de 2007 para colocar aqui para vocês, eu coloco o dado mais atual. Eu tento achar um dado mais atual, mais recente, sobre quais são os locais mais povoados. Aqui o livro me dá a informação, né, que o lugar mais povoado do mundo é Bangladesh, com 1.002 habitantes por cada quilômetro quadrado. 1.000 pessoas vivendo num quilômetro quadrado, hein? Holanda, com 377 habitantes por quilômetro quadrado. Bélgica, por 337 habitantes por quilômetro quadrado. E o quarto mais povoado é o Japão, com 314 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, além de ser um país pouco povoado, como outros países de grande extensão territorial, tem sua população distribuída de maneira desigual pelo território. Podemos identificar a distribuição da população brasileira em 3 áreas diferentes, segundo a densidade demográfica. Primeira, áreas densamente povoadas, que tem mais de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Essa área que é mais densamente povoada do Brasil
se localiza na região sudeste do país. Áreas regularmente povoadas, de 30 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Essas áreas compreendem as regiões Nordeste e Sul. E áreas escassamente povoadas, com menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Essas regiões compreendem as regiões Centro-Oeste e Norte, que são as regiões mais interioranas do Brasil, né? Tanto é que a região Centro-Oeste na verdade, a única região brasileira que não tem saída para o mar. A gente nota que a população brasileira ela está mais concentrada no litoral, nas regiões litorâneas. Distribuição irregular da população brasileira tem como causa, sobretudo, o modelo colonizador de exploração, que determinou a ocupação de áreas que podem fornecer produtos primários ou exportáveis. O resultado final foi um povoamento periférico, com a maior parte da população concentrada próxima ao litoral. Como eu já havia falado para vocês, né? A maior parte da população brasileira se concentra distribuída pelo litoral. A densidade demográfica do país chega a mais de 5 mil habitantes por quilômetro quadrado, em poucas áreas de grandes centros urbanos industrializados da região sudeste, e cai para menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado em vastas áreas do norte e do centro-oeste. Em suma, a densidade demográfica diminui progressivamente em direção ao interior. Né? Aí a gente tem, né, essa questão da distribuição da população brasileira, né? A região centro-oeste ela é muito escassa em termos de densidade de população relativa, né? Naquela região, né? Você vê que tem um dado que na região centro-oeste tem áreas que você não tem 5 habitantes por cada quilômetro quadrado, né? Enquanto lá na região sudeste, né, nas áreas industriais lá da região sudeste você chega a ter 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. Você nota que é algo bem irregular. Mudando, a gente vai falar sobre a origem do povo brasileiro. E esse conteúdo sobre a origem do povo brasileiro, acredito que vou ter que dividir em duas partes. O povo brasileiro é resultado da miscigenação de diferentes povos, como indígenas, portugueses, africanos e milhares de imigrantes que vieram para o nosso país, entre os quais italianos, espanhóis, alemães, japoneses e árabes se destacam. Aí, o primeiro povo que a gente vai abordar são os povos indígenas, são os povos que originaram, né? Que são a gente pode dizer que eles são os habitantes originais de nossa região, né? Quando os portugueses chegaram aqui, os povos indígenas já habitavam aqui o nosso país. Né? Os povos indígenas, né? A gente pode dizer que eles são os originais, são os verdadeiros brasileiros. Brincadeira, galera. Mas vamos lá. Povos indígenas, né? Em 1500, quando os portugueses chegaram à América, existiam nas terras que viriam a ser o território brasileiro aproximadamente 5 milhões de indígenas. O contato com o branco europeu foi devastador, porque os brancos europeus trouxeram doenças, guerras e escravidão, né? Que provocaram a diminuição dos povos indígenas, né? A questão de doenças ela é bastante interessante, né? Por exemplo, o português aqui, no momento de descobrimento do Brasil, conta essa história de que chegou um português gripado ou resfriado, não me lembro. Mas ele deu um espirro que no outro dia o indígena morreu. Por quê? Como é que pode isso? A gripe matar, um resfriado matar? Sim. Por quê? Porque os indígenas eles viviam isolados, não tinham essas doenças aqui na nossa região antes dos portugueses europeus chegarem, né? Então, os indígenas eles não tinham anticorpos para poderem defender do vírus da gripe, por exemplo. Então, a partir do momento que lá o europeu chegou e espirrou na frente dele, né? O vírus entrou, ele teve a sua morte aí meio que anunciada por conta dessa falta de anticorpos. Então, você nota, né, quanto foi o impacto da chegada dos europeus, mais especificamente dos portugueses aqui no nosso país, aqui na nossa região que viria a ser o Brasil, né? Hoje, a população indígena ela é estimada em aproximadamente 600 mil pessoas, né? 600 mil pessoas, de 5 milhões para 600 mil, concentradas principalmente nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Aqui em Pernambuco a gente tem algumas tribos indígenas. As mais conhecidas são as tribos... a gente tem
a tribo lá de Águas Belas, né? Que vive na região em Águas Belas, uma cidade aqui no Agreste, né? É a tribo Funiô. E temos lá em Pesqueira o Chucuru do Ororubá, né? A tribo Chucuru que vive lá em Pesqueira. Inclusive, o prefeito de Pesqueira é um cacique, né? O prefeito do município de Pesqueira é um cacique. É o cacique Marquinhos, prefeito indígena, prefeito lá da cidade de Pesqueira. Os povos indígenas influenciaram vários aspectos de nossa cultura. Palavras que utilizamos no nosso dia a dia, nomes de lugares, rios, frutas, árvores, por exemplo, têm o nome de origem indígena. Como, por exemplo, aqui eu vou citar localmente, falando aqui para nós, aqui do Recife. Rio Capibaribe. Quem não conhece o Rio Capibaribe? É o rio que praticamente corta a cidade do Recife inteira. Né? O Rio Capibaribe o Capibaribe é um nome indígena. Né? Quer dizer Rio das Capivaras. Né? Por ter uma preponderância muito grande de capivaras. Né? Você anda ali no bairro da Torre, da Madalena, você ainda vê algumas capivaras, né? Rio das Capivaras. Itamaracá, ilha de Itamaracá. Itamaracá quer dizer pedra que canta, né? Ita, sufixo ita. Ita quer dizer pedra em tupi e maracá é um instrumento, né? Um instrumento é tipo um chocalho. Aí você arredondando dando uma redundância para o significado desse nome, Itamaracá quer dizer pedra que canta. Então, vários nomes, né, são de origem indígena, Itapissuma, Igaraçu. Estou falando mais especificamente de nomes de lugares, nome de animais, por exemplo, jiboia, é um nome indígena, um nome tupi. Enfim, a gente tem a gente herdou várias palavras dessa língua, né? Infelizmente a gente não tem o ensino da língua tupi nas escolas, né? Mas a gente herdou várias expressões dessa língua aqui no nosso idioma português. Bem, pessoal, na próxima aula a gente vai trabalhar sobre os povos africanos, né? Foi outro povo que deu origem à população miscigenada brasileira que a gente tem hoje. A gente começou pelos povos indígenas, começou falando sobre os dados matemáticos, sobre como a gente tem noção de uma população, de uma densidade demográfica. E a gente vai trabalhar na próxima aula os povos africanos, os povos europeus e asiáticos, né? Sobre o que eles influenciaram aqui na nossa região. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por terem chegado até aqui e a gente se vê na próxima aula. Valeu, tchau! Lembrando que lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui para vocês, é o @felipe.wagnerhd, a gente tá com impacto geopolítico, hein? Eu tô comentando sobre muitas coisas, muitos fatos relevantes no mundo geopolítico, né? Os fatos mais relevantes, como por exemplo, eu comentei sobre, nesse último impacto geopolítico, eu comentei sobre a derrota do Benjamin Netanyahu lá em Israel, né? Ele saiu do governo, foi derrotado nas eleições. Sobre eleições no Peru, né? Sobre todo esse contexto que a eleições no Peru está gerando. E comentei lá sobre o encontro que ocorreu ontem entre Joe Biden e Vladimir Putin. Quer saber sobre tudo isso? Vá lá no meu Instagram, o @felipe.wagnerhd. Vão lá, me sigam e assistam lá o nosso Impacto Geopolítico que está lá na aba IGTV. Né? Muito obrigado, pessoal. Tem outros vídeos lá para você aqui no YouTube para vocês acompanharem. É só sair desse vídeo, vocês vão ter uma grade extensa de vídeos. E curtam, se inscrevam, compartilhem, entre em contato comigo. Enfim, valeu, galera. Falou!